Eu queria tirar uma dúvida em balcão. A gente às vezes está comprando de um fornecedor, só que esse fornecedor ele está fazendo o que a gente chama de drop de milhas. Ele comprou de um outro CPF e está revendendo para a gente. Isso tem algum problema ou não? Não, desde que você comprove o Pix, né, da transferência bancária, e desde que essa pessoa, se for uma pessoa jurídica, emita para você uma nota fiscal do que foi vendido, e se for uma pessoa física, mesmo esquema, recibo. Se ela comprou de 3 pessoas antes, juntou e te vendeu, o problema não é seu, o problema é dele. Você tem que comprar uma transferência de pagamento e emitir o recibo normal. Sim, beleza. Até porque, olha o negócio, a gente emite nota fiscal para pagar imposto. Não é para dar a nota fiscal para todo cliente. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, Alex. A nota fiscal ela tem base para pagar imposto, né? Eu não preciso mandar a nota fiscal para todo cliente que eu vendo passado. Exatamente. O que acontece? A legislação ela diz que toda prestação de serviços ou venda de produtos você precisa emitir a sua nota fiscal. Mas, assim, obviamente, a gente sabe disso que, você não vai emitir nota fiscal para todos os clientes. Mas você vai emitir a nota fiscal para aquele cliente que está pedindo a nota. Exatamente. Até porque quando não emite a nota fiscal, a gente tem que entender que a gente não está falando uma questão mais agora tecnicamente tributária, tá? A gente está falando como... Aí entra numa questão que é um crime contra a relação da ordem do consumidor. Aí aplica-se aí a Lei 9.099. O grande problema é, quando o consumidor ele denuncia que ele não recebeu a nota fiscal, a gente entra naquele crime, também crime contra a ordem tributária, perfeito, sonegação fiscal, só que a gente tem um problema maior aí também, que é crime contra a ordem do consumidor, é deixar de emitir em prejuízo do consumidor. Mas, assim, eu não estou falando sobre não emitir a nota, estou falando sobre emitir 100% das notas para fins de pagar imposto, só que, por na nota estar escrito o seu lucro, você não vai emitir nota para todo mundo. Por exemplo, a gente emite fatura para muito cliente, e não nota fiscal, mas a gente emite 100% das notas fiscais para pagar 100% dos impostos. Pegou? Sim. Zero sonegação. A gente só não mostra o nosso lucro para todo cliente, entendeu? Claro. Sim. Excelente. A minha dúvida está relacionada ao MEI. O MEI ele não tem essa obrigatoriedade de fazer a emissão de nota. Mas diante aí dessa composição que a gente ouviu, de compras de milhas, a questão do balcão que foi citado, você pode falar um pouco sobre a questão do MEI? Bom, vamos lá. Em relação ao MEI, muita gente confunde isso também. Muita gente vem me perguntar o seguinte: Alex, o MEI ele é diferente de uma sociedade limitada unipessoal no que tange a apuração de impostos, a recolhimento de impostos? A única diferença é que o MEI você não vai recolher os impostos em cima do que você emitiu de faturamento. Você vai simplesmente pagar o DAS mensal. Tá? Ponto, essa é a diferença. Mas quando a gente trata desse KINAI específico, agências de viagens, a gente precisa obedecer o que determina a lei das agências de viagens no que tange a base de cálculo para fins de apuração. O MEI, você tem aquele limite de faturamento de 81 mil por ano, 6.750 por mês. O que é o faturamento do MEI? É o valor da sua comissão / intermediação, porque mesmo você sendo MEI, você tem KINAI de agências de viagens, você está dentro da Lei 11.771 no que tange o artigo 27. Então, se no MEI você vendeu aí 200 mil, mas a sua comissão intermediação foi 71 mil reais, você está dentro ainda do limite do MEI. O seu faturamento, o faturamento do MEI, o que gerou ali a base de cálculo, tá? Lembrando que o MEI recolhe o DAS por fora, o que gerou a base de cálculo foi o que você teve ali de comissão intermediação. Tá? Então, seguindo esse critério do que determina a lei, o MEI ele segue o mesmo critério aí das limitadas, das empresas normais. Mas a minha dúvida ainda sobre a questão da emissão de nota. O que se deve seguir? Como o Pedro falou, eu faço a emissão para fazer uma apuração apenas para os clientes que nos solicitam a nota fiscal ou é necessário eu fazer para todos eles? A emissão da nota fiscal, considerando aí o MEI. Então, o correto seria você emitir a nota para todo mundo, tá? Porque é o que determina a lei. Você prestou um serviço, você emite nota fiscal. Você vendeu um produto, você emite nota fiscal. Porém, para fins de base de cálculo, para você formar ali a sua apuração dos seus impostos, você só emitir a nota se alguém te pedir dentro do MEI, por exemplo. Mas, por exemplo, também, falando aqui para todo mundo agora, se você tem uma empresa limitada, você é uma SLU, você é uma sociedade limitada com 2 ou mais sócios, se o cliente ele não pediu a nota,
você não emitiu o que o Pedro emite aí para os clientes deles, você não emitiu um recibo, mas você tem que apurar o imposto de qualquer jeito. Como que vai comprovar essa apuração desse imposto? É justamente o que o Pedro fez ali, ele mostrou ali um recibo de uma transação bancária. Essa transação bancária, esse Pix que você fez para pagar, por exemplo, o seu fornecedor pessoa física ou seu fornecedor pessoa jurídica, isso é um comprovante bancário, isso tem validade jurídica. Por quê? Porque você, contabilmente, você vai pegar esse recibo, tá, de pagamento desse fornecedor, você vai enviar para o seu contador ele vai fazer a conciliação bancária, ele vai fazer a escrituração contábil disso, e no ano seguinte ele vai entregar uma declaração chamada DEFIS, que é onde contém todas as informações da pessoa jurídica, através de toda a conciliação bancária que foi feita durante o ano. Aonde eu quero chegar com isso? Daqui a 3 anos, bem antes do prazo prescricional de qualquer tipo de notificação, que é de 5 anos, daqui a 3 anos, vamos supor que você seja notificado pela Receita Federal. Olha só, ô Dandara, eu vi que você passou um Pix para uma conta PF de R$16 mil. Você poderia justificar isso para a gente? Tem como você comprovar isso para a gente? Tem. Através de quê? Através de uma boa escrituração contábil, através da conciliação bancária e através desse comprovante. Então, você consegue comprovar tudo isso, tá? Então, assim, em relação ao MEI, se não te pedir a nota fiscal, você não emite, porque o MEI também, ele paga aquele imposto mensal do DAS independente de você emitir nota ou não. Ok, obrigado. É só sobre o faturamento da MEI que eu tenho uma dúvida sobre isso. O que vale, então, sei lá, tipo, é o que vai entrar de faturamento líquido e não de bruto. Então, por exemplo, eu tenho uma operação ali, R$200 mil, e o que vai se enquadrar dentro da MEI é, sei lá, se é meu faturamento líquido, que realmente vai ficar para mim, tiver abaixo desses 80 mil, é isso? Não o total dos 200 mil que passou, teoricamente. Artigo 27, 11771. A base de cálculo para fins de apuração do imposto é o que você ganha como intermediação e comissão. Então, intermediação e comissão, na nossa cabeça aqui de contador e na cabeça do advogado, a gente está olhando para dentro da legislação. Então, para a gente, o que determina o seu faturamento é a sua intermediação e comissão. Vamos lá, você emitiu dentro do MEI 200 mil, mas o que você trouxe para você de intermediação e comissão, pós-pagamento da pousada, da empresa aérea, do hotel, sobrou para você 70 mil? Então, o faturamento do MEI vai ser 70 mil reais. Você ainda vai estar dentro ali desse limite do MEI de 81 mil, lembrando que o MEI tem ali um sublimite de mais de 20%, levando a 97.400 permitidos ali dentro do MEI.